E neste momento nós vamos passar para a primeira palestra, que é do IBAMA. Eu gostaria de, com o tema Gestão Ambiental, e gostaria de convidar o palestrante Sérgio Augusto Domingues e Marcelo Ferreira Guimarães. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma grande honra estarmos aqui, eu e o Marcelo, já pela segunda vez, né? A gente participou. Bom, nosso objetivo aqui hoje, né? Primeiro, agradecer a organização do evento, né? Através da Bruna, do prefeito, do secretário, que nos convidou. Viemos aqui com a equipe aqui, eu estou representando o IBAMA, como superintendente que estou em Belo Horizonte, né, no estado de Minas Gerais. Marcelo é o chefe da unidade técnica, nossa unidade descentralizada, nós temos 5 unidades técnicas descentralizadas no IBAMA, uma delas fica aqui em Lavras, e aí Marcelo vai explicar um pouquinho a função. Bom, mas aproveitando inclusive aqui a presença, né, da Polícia Militar Ambiental, que sempre grande parceiro nosso em várias operações, e até mesmo por isso, né, da primeira vez que a gente veio, o objetivo era explicar um pouco as atribuições do IBAMA, porque muito se confunde, né? Às vezes a polícia passa no lugar, faz as operações, aí o IBAMA acaba levando a fama também, junto com a polícia. Então temos assim uma atribuição muito específica, né, no âmbito também da gestão ambiental, e é lógico que a gente tem um processo federativo descentralizado, onde o governo do estado tem as suas funções, né, e os municípios também. Então a gente, dentro dessa perspectiva, o primeiro evento foi basicamente explicar um pouco como o IBAMA funcionava, né, em assuntos assim muito corriqueiros, né, uma onça apareceu aqui e tal, então aí já não sabe se chama bombeiro, se chama polícia, se chama IBAMA. Então são várias questões, tem alguém fazendo um desmatamento, alguém pôs fogo, e a gente acaba sendo acionado para várias coisas, e é importante, né, que a gente pudesse dar essas respostas. Então o primeiro evento ele veio muito para que a gente pudesse ter essa desmistificação e também um conhecimento maior de quais seriam essas atribuições. Mas também, muito para além disso, né, foi uma união dos municípios daqui da região, e aí Caxambu fez esse grande favor, eu acho que para a região toda, de conseguir juntar gestores de vários municípios para que se pudesse, então, fortalecer a gestão ambiental, não só no município de Caxambu, mas que a gente sabe que às vezes são municípios menores, que têm, obviamente, limitações de contingente, de pessoas e tal, e é fundamental que haja uma distribuição, né, e uma ação integrada desses municípios, né? A gente sabe, por exemplo, com a questão de resíduos sólidos, é muito difícil para um município só, né, fazer a gestão de resíduos sólidos, construir um aterro sanitário caríssimo. Então isso é feito dentro de premissas de ação conjuntas, como consórcios, etc. Então, o evento tem muito esse objetivo, né, de juntar, de unir forças, sobretudo com os municípios que estão mais próximos aqui de Caxambu, né, trazendo uma variedade de outras municipalidades, mas com características muito peculiares, dentro de uma região riquíssima, de uma região importantíssima para o estado, né, num contexto não só ambiental, mas turístico, enfim. Então o objetivo foi esse, e hoje a gente está, assim, eu queria vir fazer a ideia era fazer um checklist da gestão ambiental para os municípios, e para que a gente pudesse aí, ao longo do encontro, levar alguns debates, criar aí algumas redes de contatos, né, para que a gente pudesse fazer esses esforços em conjunto. Vamos ver se eu consigo apertar o botãozinho certo, que é o de cima, certo? Vamos lá. Esse aqui, o de cima, é o... Aqui. Ah, tá, ok. Esse aqui é o laser. Vamos lá. Está passando só aí, né?
Você quer passar? Vamos ver. Não. Aí deu, eu consigo. Bom, esse primeiro slide é para justamente demonstrar que a questão ambiental ela não é uma questão de um tema específico, né? A gente sabe que os municípios têm uma gestão muito mais difícil, às vezes, do que o governo federal. A gente está muito distante da população. O governo municipal não. A prefeitura está, né? A turma aqui bate na porta do prefeito, cai uma árvore aqui, já vai procurar aqui os gestores. Então, há uma proximidade muito grande com a população nas municipalidades. É diferente isso no governo estadual e é muito mais diferente isso na esfera federal, onde a gente meio que se coloca muito distante. Olhando para a questão ambiental, a gente vê que existem integrações que muitas vezes vão muito além da questão do meio ambiente, né, da preservação, de questões ligadas à fauna e à flora, né? Eu fui gestor de uma autarquia na prefeitura de Belo Horizonte, onde as minhas pautas estavam muito ligadas com a Secretaria de Saúde, por isso que eu trouxe esse slide. Que são, eu tive, por exemplo, que fazer um manejo das capivaras da Lagoa da Pampulha, que estavam portando, né, um carrapato que era justamente o vetor de uma bactéria da Streptococcus. Então, junto com a Secretaria de Saúde, nós temos que criar um programa muito difícil de esterilização das capivaras da Lagoa da Pampulha, um processo de manejo ético, né? Mas tivemos também colônias de felinos no Parque Municipal, por exemplo, em Belo Horizonte, onde já tinha 400 gatos, um abandono muito grande de gatos, onde um morcego foi encontrado morto com o vírus da raiva, e a chance de um gato se contaminar com esse vírus da raiva e passar para os seres humanos era altíssima, porque ali tinham vários protetores de animais que cuidam, davam alimento para esses gatos no Parque Municipal. Né? Além, por exemplo, da questão da febre amarela. Né? Os macacos do Parque das Mangabeiras, que estavam portando vírus da febre amarela, e aí a questão do vetor, que é o mesmo vetor da dengue. Esse vetor poderia passar justamente esse vírus para a população, que estava com baixíssima estatística de vacinação para a febre amarela. Então, nós tivemos que fechar os parques para que a população se vacinasse, atingisse aí pelo menos 80% de vacinação, e aí sim a gente iniciou um processo de reabertura dos parques, tendo uma relação com esses animais silvestres como sentinelas da saúde pública. Então, a relação ambiental no contexto da saúde é muito forte, é muito integrada, não só com a questão da saúde, mas também com a questão da nutrição e da alimentação. A gente sabe a importância, né, dos organismos que são polinizadores e a importância que tem da produtividade, né? Eu já fui apicultor também e muitas vezes a gente ia colocar abelhas em laranjais, né? E os donos dessas fazendas de laranja em São Paulo, eles queriam cobrar da gente, aí na verdade a gente que tinha que cobrar deles, que a produção de laranja triplicava se a gente colocasse as abelhas lá para eles, né? Então, assim, a questão ambiental ela é muito além do contexto simplesmente do tema ambiental. Né? Então, aqui eu dei exemplo de saúde, de questões relacionadas com a alimentação, mas aqui, por exemplo, nós temos uma questão turística, né? Então, que envolve, logicamente, um processo econômico forte demais para a região. Então, a ideia é que existe uma árvore integrada e a questão ambiental precisa ser vista do ponto de vista sistêmico, né? A mesma coisa, se a gente tem uma brigada de incêndio, nós vamos impedir que esse fogo se alasse para o canavial, né? Enfim, então existe uma situação onde muitas vezes as pessoas que militam, né, pela questão ambiental, elas muitas vezes são taxadas ali como, né, os xiitas e tal, ecochartas, enfim. Existem pessoas mais radicais em relação a isso. Por exemplo, às vezes uma árvore realmente está muito velha, está
com risco de cair, de afetar a estrutura de uma casa, enfim, ela precisa ser suprimida. Mas a gente sabe também que às vezes algumas pessoas vão lá e se acorrentar nas árvores, mesmo sabendo que essa árvore precisa ser suprimida e outra precisa ser plantada ali naquele lugar. Então é preciso a gente ter muito cuidado, muita calma, né, e ter uma visão sistêmica, uma visão integrada da questão ambiental, sempre olhando para o fator social, sempre olhando para a questão da saúde, sempre olhando para a questão ambiental e econômica, né? Bom, eu venho de um órgão, né, que ficou responsável por cuidar, e agora vai fazer 10 anos, do maior desastre ambiental do nosso estado e do nosso país, né? Eu fui coordenador do Comitê Interfederativo do Desastre de Mariana, né, do então rompimento da barragem de Fundão. E ali nesse processo a gente viu a importância do processo, né, não só das empresas desenvolverem planos estratégicos de emergência, mas também de um bom programa, de um bom procedimento de licenciamento ambiental, né? E todas as consequências. Será que, no caso da empresa Samarco, será que ela tinha ideia de que o rompimento da sua barragem ia afetar o turismo, né, dos surfistas, por exemplo, no Espírito Santo? Não tinha nem ideia de que ia paralisar uma hidrelétrica por muito tempo, muitos anos. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês é que a ideia de entender um pouquinho mais a questão ambiental, ela não pode ficar dentro da categoria da ecologia. A ecologia é importante, mas existe uma série de outras temáticas, né, que precisam ser visualizadas de um ponto de vista holístico, de um ponto de vista integrado. E se nós não tivermos essa compreensão, nós vamos sempre criar lados. Olha, fulano de um lado, eu estou do outro, né? O outro defende o meio ambiente, eu defendo o poder econômico. E isso é inviável do ponto de vista do bem-estar das populações humanas, mas também de todas as outras formas de vida, né? Então, essa árvore representa um pouco isso, né? A gente mal sabe que a prateleira das farmácias contém inúmeros medicamentos e que esses medicamentos só existem lá porque eles vieram de saberes tradicionais, vieram de povos indígenas, vieram de conhecimentos quilombolas, vieram de saberes tradicionais. E nós não fazemos ideia de que aquele medicamento que serve para dor de cabeça, ele foi estudado por uma indústria de farmácia que buscou isso dentro das comunidades tradicionais, né? E a gente olha aquilo ali como se fosse uma descoberta de uma empresa multinacional de farmácia bioquímica. E a gente sabe, né, que a gente precisa um pouco mais profundo nisso. Um dia eu perguntei para um indígena, assim, mas como é que vocês ficam sabendo que uma determinada planta serve para ter dor de cabeça? Ele falou, olha, a planta conversa comigo. Então, para nós que temos uma outra cultura, né, conversar com uma planta é um negócio absurdo, né? O outro também, eu sempre faço essa pergunta dos indígenas, muitas vezes que eu encontro. O outro eu perguntei, e aí, como que você descobre que determinada planta vai curar ali alguém da sua família que está com uma determinada doença? Eu sonho, eu vou dormir, eu sonho, e no meu sonho, né, eu recebo ali uma imagem, uma informação, no outro dia eu faço aquilo que sonho. E eu digo, como que a gente consegue entender que aquele mesmo medicamento que a gente compra na prateleira de uma farmácia, ele tem a sua origem, a sua descoberta no sonho? Então nós passamos tanto tempo, né, depois desse processo tradicional, que a gente acaba esquecendo um pouco e desvalorizando determinados conhecimentos que vieram de nossos ancestrais, que vieram de populações tão antigas. E aí eu vi uma última para contar essa história das populações tradicionais, uma raizeira do Pará, uma raizeira mesmo, que vende ali aquelas ervas e tal. Aí o repórter, acho que da Rede Globo, perguntou para ela, olha, você não fica incomodado, o pessoal aí, os franceses, os ingleses, né, enfim, os europeus estão vindo aqui, estão pegando as plantas aqui, não estão
né? Não estou mexendo nada, está levando a planta. Eu falei, senhor Augusto, não tem problema não. Eles estão levando a planta, mas está esquecendo a reza. Às vezes não adianta. Então, assim, é muito importante que a gente tenha um pouco mais, uma visão um pouco mais, sabe? Olha o café. Olha o café, o tanto que o café demorou a ser, né? O que ele é hoje. E o quanto ele mudou a cultura das nossas populações, né? E quanto ele está sofrendo hoje, quando em nome do Espírito Santo, diferente um pouco do nosso arábico, está sofrendo com as mudanças climáticas. A floração, a temperatura está queimando a gema apical, antes dele iniciar o processo de floração, né? Então nós temos que acelerar. Então a ciência também é muito importante, né? Tudo que a gente tem, né, no melhoramento genético de todos os cultivares que a gente usa para a nossa alimentação, também foram fruto de trabalho muito suave de pesquisadores, né, de instituições com as quais muitas vezes a gente nem imagina que aconteceu, né? Temos uma variedade tão potente que serve para a montanha, outra que serve para a área mais seca, outra que serve para uma área mais fria ou mais quente. Bom, seguindo nesse checklist, né, de uma gestão municipal, a questão de uma secretaria de meio ambiente é muito importante. Então, aqui em Caxambu tem, mas a gente sabe que muitos municípios não possuem secretaria de meio ambiente, não possuem CODEMA, e não possuem, por exemplo, um fundo municipal de meio ambiente, para onde pode se, né, elencar, levar e ter ali um recurso para o financiamento. Então, a secretaria, o CODEMA e o fundo são muito importantes, né? Fazem parte do início, mas vale a pena que a gente... Acho que aqui está dando uma... Você está passando? É melhor, hein? Bom, aqui eu só entre as coisas eu vou colocar algumas fotos. Essa é uma foto para mim muito emblemática. É a foto do maior numerado, da maior favela que nós temos, né, na capital do Belo Horizonte, que é a Vila da Serra. Olha como ela está praticamente dentro do Parque Mangabeiras, né? Como é que a gente faz gestão ambiental com isso aqui? Como é que a gente cuida das pessoas? Como é que a gente cuida da natureza? Não existe uma coisa e outra, existem as duas juntas, né? E ali a gente vê uma rua, que é a Vila Marsola, enfim, está no mesmo lugar. E esse é um desafio gigantesco para a gente entender como é que nós vamos ocupando os lugares e ocupando o tempo todo. Por isso, a política municipal de meio ambiente, ela precisa conversar com todas as outras secretarias. Não adianta colocar o secretário de meio ambiente numa caixinha só para resolver as coisas dele, que é diferente, né, das políticas relacionadas com a urbanização da cidade. A mesma coisa com o plano diretor. A fala do prefeito aqui me deixou muito tranquilo, inclusive, porque foi uma fala consciente disso. Olha, nós estamos, né, reestruturando o plano diretor de Caxambu, ele vai ter um viés sustentável. E o que é sustentabilidade? Uma palavra que é mais recente, mas é que ela envolve essa visão sistêmica das coisas. Mapear os problemas ambientais do município, fazer um diagnóstico. Mas não adianta eu contratar uma empresa de São Paulo para vir fazer um diagnóstico de Caxambu sem conversar com as pessoas. A gente precisa conversar com as pessoas. As pessoas são parte desse diagnóstico e parte da solução. As pessoas, né? As instituições, as empresas, os agricultores, o produtor rural, todo mundo junto, né? Bom, o processo de licenciamento, como eu falei para vocês, que é complexo, né? Licenciar uma hidrelétrica, nós temos a responsabilidade de algumas hidrelétricas aqui no estado de Minas Gerais, né? No caso, por exemplo, de Furnas, a cota virou um problema, porque a cota da hidrelétrica impediu que várias pessoas que estavam na borda da represa tivessem o seu sustento, né, completamente bloqueado, por conta de que a represa ficou 2 quilômetros lá na frente. Então a pessoa tinha ali um balneário, agora ela tem que andar a 1.500 metros para chegar até a água, né? Porque a cota é importante e ela tem a ver com o quê? Então, é preciso todo um diálogo em relação a isso. E o processo de licenciamento é um processo complicadíssimo, né?
Ele pode ser simplificado? Pode. Para determinados empreendimentos, sim, mas para outros não. Né? E nós temos que ter discernimento disso. Então, o licenciamento e a fiscalização, o município assumir o licenciamento e a fiscalização, pode até acontecer, mas o município precisa ter o corpo técnico, precisa ter, né, as premissas básicas para fazer o processo de licenciamento, implantar um sistema de monitoramento. Né? Porque não adianta só licenciar, depois a gente vai ter que ir lá o tempo inteiro, verificar como estão as condições. Imagina o que é ficar monitorando uma barragem de rejeitos, né, gigantesca, ou uma fábrica de bebidas, né, ou de repente uma fábrica de bebidas que faz a captação de água. Então, cada área econômica tem as suas peculiaridades. E nós precisamos desenvolver expertises, né, nos servidores públicos. Então, servidores públicos, sobretudo os de carreira. Nós precisamos formar servidores públicos de carreira, porque são eles que vão entender um empreendimento que foi iniciado há 10 anos atrás e ele verdadeiro enciclopédia do negócio. Hoje, com a digitalização, com todo o processo de informatização, nós temos capacidade de ir passando isso de forma intergeracional. Olha aqui a empresa que faz a captação da água aqui, né? Ela não está aqui ontem, não chegou aqui ontem, não chegou aqui, né, o ano passado. Há quanto tempo ela está captando essa água aqui? Né? Enfim. E aí esse canal de denúncias. Hoje eu tenho um canal de denúncias com o qual eu mesmo tenho contato, sou eu que abro o canal de denúncias. Então, se você fala lá no site do governo federal, fala BR, está lá, faça denúncia, eu mesmo que vou ler. Então, se eu não tomar providência com aquela denúncia, né, ou passar por ali de acordo com a Lei 140, com o governo estadual, né, ou tomar providência inicialmente, junto com a Polícia Federal ou a Polícia Ambiental, né, o tribunal, a controladoria vem em cima de mim. E eu tenho prazo para isso. E existem leis também que dão transparência a tudo isso. A lei de acesso à informação, né, onde você pode pedir ali informação sobre determinado processo. Então, o canal de denúncia é muito importante. A gente tem isso muito com a fauna, né? A pessoa que tem um animal silvestre, normalmente quem denuncia é o vizinho dele. Ele que vai, né, fala, olha, meu vizinho aqui está com uma, né, sei lá, um papagaio, ou pegou ali um animal silvestre e tal. E é por aí. Então, assim, a denúncia acaba reduzindo. Ou o comércio, a gente passou no estado, o cara vendendo um patinho. O cara passou simplesmente lá ali, denuncia, faz ali alguma. É importante levantar materialidades. Não adianta se denunciar sem nenhum tipo de materialidade. É importante. Então, o canal de denúncias, ele é um grande aliado do processo. E aí a questão dos resíduos. Dificílimo, né? Mas hoje a gente já tem um processo de materiais recicláveis que nós podemos. Então, independente se a minha cidade tem ou não, né, na minha casa em BH, eu não tenho ali uma coleta seletiva. Mas eu consigo juntar ali o meu material, né, os materiais recicláveis, e levo direto para os catadores. Então, eu levo direto, não é problema nenhum para mim levar 2 sacolas para os catadores, chegar lá e colocar. Essas 2 sacolas vão, sei lá, de 15 em 15 dias. Então, eu também posso fazer isso. Não, a prefeitura não implantou a coleta seletiva, eu não posso fazer nada. Pode, é possível também. Então, o indivíduo, o cidadão, ele também tem ali a sua possibilidade, né? Então, na questão dos resíduos, esse plano de gestão integrado de resíduos, ele precisa ser feito, né, com outros municípios, todos juntos. E aqui no caso, a coleta seletiva precisa incluir os catadores. A gente tem catadores em todas as cidades, por menor que seja a cidade. A cidade menor que tem, nós temos aquele menininho, aquela fulana, aquele senhorzinho, que vai ali catar as garrafas PET, as latinhas. Nós podemos ajudar eles um pouquinho. Então, assim, não é muito para ele, né? Não é muito para a gente, mas é muito para ele. Né? E aí a gente pode criar cooperativas. Isso acontece em todo canto, em todo o país. E garantir essa destinação final. Né? No mais, a gente observa municípios, nós está ali, o lixão está do lado do córrego ou do manancial que a própria população bebe água. Né? A população faz a captação de água, começa a depositar o rejeito ali, começa a depositar os materiais ali, aí fica aquele, né? Como é que vai tirar depois? Bom, resíduos sólidos, aí a gente passa para a questão da biodiversidade, que é uma pauta interessante, uma pauta apaixonante, né?
no sentido de proteção dos mananciais, das APPs, que na verdade é basicamente cumprir a lei, né? A questão das unidades de conservação, os programas de arborização e corredores ecológicos, né? A arborização é fundamental em toda a cidade. A questão da educação ambiental, né? Que pode evitar desastres como esse aí, né? A educação no sentido aí nos currículos ou não, mas de forma dentro da educação formal e não formal, nas campanhas públicas sobre água, energia, resíduos, biodiversidade, e sempre audiências para legitimar a decisão. O prefeito pode recorrer às audiências, isso legitima aquilo que ele está decidindo, aquilo que se está. Então, traz a população, né? Acho que quanto mais o diálogo for fluido, menos estresse. O problema é quando nunca tem diálogo, né? A população fica maluca e quer, aí vira uma briga, né? Vira um conflito. A questão também da estrutura urbana, no sentido de mobilidade, ciclovias, né? Essa sustentabilidade urbana ligada com a questão da energia, que envolve aí outras questões, não só a construção sustentável nas obras públicas, mas as licitações mais sustentáveis. Eu posso obter fornecedores mais sustentáveis pelas licitações que eu faço, né, na prefeitura. E aí na questão dos objetivos de desenvolvimento, porque eles dão o norte, eles dão ali para a gente um caminho. A cooperação. Cooperação é fundamental. Sem cooperação ninguém faz nada na questão ambiental, não tem como. Um tem que ajudar o outro. E aí vem as parcerias técnicas com universidades, as ONGs, né? Fundamental esses fundos. A gente tem vários fundos de meio ambiente disponíveis. Muita gente não sabe disso e não faz projeto. Então, os municípios não desenvolvem projetos para acessar esses fundos e obter um recurso que ajuda, de repente, a colocar ali uma ciclovia, melhorar a questão da arborização, né? E integrar a gestão sempre com os ODS, que são bem pensados, né? A gente pode alinhar as nossas ações com os ODS. E aqui uma pauta que eu acho fundamental, a gente coloquei esse exemplo aí desse rio já em processo já de desertificação em determinadas épocas do ano, mas é a adaptação e a mitigação das mudanças climáticas. Um plano de adaptação da cidade, né? As cidades estão vivendo isso, né? Em todo canto. Mapear as áreas de risco, enchentes, implantar sistemas de alerta, criar programas de sequestro de carbono, incentivar uma agricultura resiliente ao clima, reduzir a pegada de carbono, participar de redes de pactos climáticos, enfim. Hoje a pauta de mudanças climáticas, inclusive, tem também recursos para que isso possa ser atingido. No décimo aí é a questão do saneamento, né? A questão aí também está dentro do nosso. A gente ali dá descarga em casa, não quer saber para onde vai aquela merda toda aqui para a gente. Não sei para onde que vai, né? Entra por ali, mas ninguém está querendo, né, muito entender para onde que vai aquilo ali. Bom, e o processo não só do saneamento, no sentido do esgoto, mas também da água, e aí assim a questão da Copasa, que é uma empresa que a gente sabe que tem uma responsabilidade bacana, né? É necessário plano, tem recursos para isso, a ideia de reduzir a perda no sistema de distribuição, uma drenagem urbana mais sustentável, utilizando soluções baseadas na natureza, desenvolver um saneamento rural, descentralizado, para as comunidades mais isoladas, integrar o saneamento e a saúde, né? Controle de vetores, de água. E um último ponto, né, dentro dessa ideia de gestão, é a questão da gestão da fauna, seja ela silvestre ou doméstica. Que é uma pauta que muitas vezes apaixona ali as pessoas, e nós precisamos ter paciência, né, ter cuidado, né, determinados, aí entra muita emoção nisso, e é fundamental, mas às vezes a gente fica aqui com técnica. A emoção é importante, mas às vezes precisam, né, aliar a emoção com a técnica. Aí o programa de controle de populações, cães, gatos, né? Aí tem cidades que usam castramóvel, o centro de zoonoses, vigilância sanitária, programas de vacinação animal, combater o abandono, maus tratos, né? Aplicando uma lei agora de crimes ambientais, que é uma lei severa, né? Para as pessoas que fazem maus tratos, proteger a fauna silvestre. Fauna silvestre e fauna doméstica não são muito compatíveis, porque uma transmite parasita para a outra, né? De lá para cá e de cá para lá. Isso é importante a gente entender. As políticas de educação ambiental voltadas para o respeito, cuidado de animais,
a questão do SUS ligado com a saúde pública, raiva, leishmaniose, tuberculose, tudo que está aí no nosso dia a dia. Estabelecer protocolo de resgate, a gente vai ter a palestra da Cecília amanhã, que vem falar aqui dos CEPs, né? A gente recebe quase 10 mil animais por ano, animais silvestres, de tráfico, etc. E criar parcerias, muitas vezes com as organizações não governamentais, né? Clínicas veterinárias, a gente sabe que isso tem em toda a cidade. Sempre tem ali um veterinário que ele é massa, que ele é legal, que ele ajuda, que está ali de coração. Vamos aproveitar todo mundo, a expertise de cada um, né? Enfim, eu queria passar com Marcelinho, mas agradecer também a oportunidade e dessa visão geral para que se possa ter aí uma continuidade bacana dentro do evento hoje. Obrigado, gente. Bom dia a todos, né? Como já foi apresentado, me chamo Marcelo, estou no IBAMA há 40 anos e como chefe da unidade agora, no meu segundo retorno, já há 9 anos. Vou só, depois das palavras do Sérgio aí, que foi, né, muito didático no que ele apresentou, só falar que a unidade técnica de Lavras, ela abrange aqui as regiões sul, sudoeste e oeste de Minas. São 190 municípios que estão sob a nossa jurisdição, numa área de aproximadamente 70 mil quilômetros quadrados. Né? Aí, como o Sérgio já falou, a questão do IBAMA, né? A gente atua na área florestal, lá com o DOF, na fiscalização ambiental, né? Cadastro Técnico Federal, o CIMAF, que é manejo de fauna, né? Exótica, tem a parte do pré-fogo, a parte de emergência ambiental, né? Que eu falei aí, ó, nas regiões sul, sudoeste do estado, né? É a área nossa, essa é a área que a nossa unidade abrange no estado de Minas Gerais. São 190 municípios, 70 mil quilômetros quadrados. Isso é só para ilustrar a minha fala. Os biomas, né, que a gente pega, o Cerrado, o Mata Atlântico, as áreas de transição de Mata Atlântico e Cerrado, campos rupestres, né, e colocar aí a unidade nossa à disposição para o que vocês precisarem. Tem aí o nosso e-mail, telefone da unidade, a linha verde que o Sérgio falou, para a denúncia, né? Não vou me alongar muito em função já do horário, mas é isso aí, nós estamos lá à disposição de todos, porque precisar. Muito obrigado.